importância do hábito vai além do que qualquer pessoa possa imaginar. Quando não se tem a disciplina necessária ou a dificuldade de ser disciplinado, são os hábitos que entram em ação para te ajudar nisso. E não é tão difícil assim formar um novo hábito. Descubra como isso é possível neste vídeo. Olá, meu nome é Gisele e hoje você vai entender por que é vantajoso formar hábitos e como fazer para criá-los e até mesmo excluir alguns que não sejam tão positivos assim. Se você chegou aqui agora e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos conteúdos que vão te ajudar a estudar e aprender melhor e além de ser mais produtivo. Os hábitos nos ajudam a economizar energia, porque quando o hábito está bem formado, bem estruturado, nós passamos a funcionar mas no modo automático. Esse automatismo de alguns processos permite que a sua mente seja liberada para concentrar em outras coisas. Ou seja, você consegue liberar espaço da sua memória de trabalho. Se você não sabe o que é a memória de trabalho, depois você pode assistir este vídeo. Um hábito é então uma rotina ou um comportamento que é realizado com regularidade e muitas vezes de modo automático. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. No caso de estudar na maioria das vezes é uma tarefa meio chata. Bem, eu não acho isso porque eu particularmente gosto muito de estudar. Mas quando você tem que estudar por obrigação, realmente é chato. E quando você faz algo que te deixa desconfortável, a sua concentração pode ficar dividida entre o ato de fazer essa tarefa que você não gosta e entre o ato de se concentrar no que está estudando para aprender efetivamente. Isso acaba enchendo a sua memória de trabalho e você aprende menos porque ela fica dividida. No final das contas, você gastará mais tempo estudando, fazendo algo que não te agrada para aprender. Para reverter esse cenário, o ideal seria tornar o ato de estudar como um hábito, ou seja, uma rotina, algo mais automático, liberando a sua energia apenas no resultado de aprender, sem se preocupar em pensar muito na execução desse ato, funcionando mais no automatismo. E como você pode formar um hábito? Para entender como formar um hábito, você deve entender o processo pelo qual o cérebro passa para interiorizar esse hábito, que basicamente é composto por 4 etapas: a sugestão, desejo, resposta e a recompensa. A primeira etapa, que é a sugestão, diz respeito a um estímulo, uma espécie de gatilho que te faz dar início ao comportamento que você quer tornar um hábito. Geralmente esse estímulo está ligado a algo que te trará uma recompensa, algo que te traga uma satisfação pessoal, um desejo, um objetivo, uma ambição. Se você não tem um estímulo atrelado a uma recompensa, você não tem um gatilho para começar a adotar o comportamento do hábito que você pretende ter. Por isso, o primeiro passo é você identificar qual que é a sua motivação. Qual o resultado satisfatório que este hábito te promoverá? Daí começa o seu estímulo para a sugestão para você iniciar a tarefa, o comportamento do hábito. A segunda etapa está muito relacionada com essa motivação, essa recompensa, que é a etapa do desejo. Ou seja, você deseja aquilo que garante a sua recompensa. Pensar na recompensa é o que te faz iniciar a primeira etapa da sugestão, do seu estímulo. O desejo funciona como combustível para a sua motivação em realizar o hábito. Eu falo mais profundamente sobre motivação neste vídeo, mas preste atenção porque a motivação não é a força de vontade. São coisas diferentes. Motivação é o que te inspira a fazer algo e nem sempre ela é determinante para você executar uma ação. O que te fará executar é a disciplina. Sobre esse tema de disciplina, eu aconselho a você depois assistir este vídeo. A partir deste ponto, entramos na terceira etapa, que é a resposta. A resposta é o resultado da combinação entre a primeira e a segunda etapa. Depois que você sofreu a sugestão, o estímulo, que é a primeira etapa, o primeiro estágio, por meio de um desejo, que é o segundo estágio, você tem a resposta, que é começar o comportamento em si. Por exemplo, se você quer tornar o ato de fazer exercícios físicos como um hábito, a sugestão aqui pode ser o seu desejo de ter um corpo mais bonito. A resposta é o ato de você se exercitar. Resumindo, é a ação de executar o comportamento que você quer transformar em um hábito. Daí entramos na quarta e última etapa, que é a recompensa, porque é por meio da resposta que você obtém a recompensa real. Toda recompensa é o objetivo final de um hábito, porque foi por meio da primeira etapa que você teve o gatilho para passar por todo esse processo e obter uma recompensa. A recompensa é o que te traz a satisfação.
é o que te leva a realizar o seu desejo, as suas ambições, os seus objetivos, algo que será benéfico para você. Existem recompensas que serão mais imediatas e outras que demorarão mais para surtirem efeito, como no exemplo que eu dei sobre atividades físicas. O desejo era o de ter um corpo bonito. Isso está no imaginário da pessoa. A recompensa é o resultado em ter de fato este corpo. Só que ele não surge do dia para a noite. Por isso, é tão difícil as pessoas terem o hábito de se exercitar, porque elas não sentem a recompensa imediata. Neste caso, você precisa incorporar espécies de pequenas recompensas imediatas no processo. De preferência que elas sejam inseridas sempre no primeiro estágio, o da sugestão, para te dar o estímulo em realizar a resposta, ou seja, de agir. E daí, sim, sentir a recompensa desse processo. O conjunto de ações e a repetição desse ciclo de 4 etapas é o que te leva a formar um hábito. Neste caso, uma mini recompensa inserida no processo seria a sensação de conquista por conseguir correr 1 quilômetro a mais do que o seu habitual, por exemplo. Dependendo do hábito que você quer formar, você deve e pode atrelar pequenas recompensas no meio do caminho para chegar na grande recompensa final. Agora que você já sabe as etapas para formar um hábito, fica bem mais fácil fazer estratégias para criá-lo. Com base nisso, eu vou te mostrar como que eu gosto de formar os meus hábitos, que praticamente se resumem a 2 atividades bem simples, mas que contemplam esses 4 estágios da formação de um hábito. A primeira tem a ver com planejamento e a segunda é sobre o controle. Mas antes de eu te mostrar como fazer isso, não se esqueça de curtir este vídeo para que eu entenda que eu estou conseguindo te ajudar. Primeiro, você deve se planejar, fazer uma espécie de agenda, como uma rotina, colocando todas as atividades que você deve fazer na semana, com horário de início e fim para cada uma delas, inclusive do seu hábito, aquele que você quer criar. Não precisa ser nada muito complexo. Você pode fazer uma espécie de checklist diário. À medida que o dia passa, você risca as tarefas da sua lista. Isso é uma maneira de garantir as recompensas mais imediatas, que tem a ver com o 4º estágio da formação de um hábito. É gratificante quando você percebe que concluiu uma tarefa. Isso te estimulará mais ainda a adotar esse comportamento que quer tornar como um hábito. E, em segundo lugar, você deve ter mecanismos de controle sobre o que você faz, ou seja, uma espécie de rastreamento para avaliar se você está realizando o comportamento que quer transformar em um hábito. Você pode fazer isso por meio de um quadro de hábitos. Eu vou deixar aqui disponibilizado na descrição do vídeo um link com 3 modelos de quadro de hábitos, o anual, o mensal e o semanal. Este quadro é muito útil para fazer esse rastreamento. Assim, você consegue quantificar o quanto está conseguindo realizar da tarefa que quer tornar um hábito. Isso te mostra na prática a sua evolução, porque você consegue ver bem quantitativamente o quanto está fazendo da tarefa. Para isso, é interessante também se impor metas. Tipo, se o hábito a ser formado é o de se exercitar, coloque uma meta semanal, por exemplo, 6 exercícios por semana. Quando você cumpre a meta, o que acontece? A sensação de recompensa. Isso te estimula a se manter no ciclo da formação de um hábito. O planejamento e o controle são as formas mais simples que eu vejo para te ajudar a formar um hábito. Quando eu quero mudar ou criar hábitos, é isso que eu faço. Incorporo no meu planejamento para criar uma rotina e faço o rastreamento da execução do comportamento em um quadro de hábitos, para avaliar o quanto eu estou conseguindo cumprir da meta estabelecida daquele hábito. Identifique o gatilho, ou seja, a sugestão para você dar início ao comportamento. É importante que esteja atrelado ao seu desejo, à sua ambição, aquilo que te motiva e te dá um gás para iniciar a tarefa. A partir da resposta de dar início ao comportamento daquilo que você quer tornar um hábito, você deve ter uma recompensa, algo satisfatório que te estimule sempre a seguir nesse ciclo. Faça isso incontáveis vezes e o resultado será a formação do seu tão esperado hábito. Você entrará no automatismo e poupará mais energia mental, não pensando na tarefa em si, mas sim no resultado que é a mudança na sua vida. Tudo isso que eu falei pode e vai te ajudar a formar hábitos positivos, mas você também pode os aplicar para excluir hábitos negativos, ou seja, os hábitos não saudáveis que te fazem mal de alguma maneira, como o caso da procrastinação, por exemplo. Sobre esse tema, eu falo mais a fundo nesse vídeo. Mas para retirar um hábito negativo, você deve fazer uma espécie de caminho inverso, ou seja, avaliar qual que é a recompensa que te leva a adotar um hábito ruim e tentar desassociá-la. Não é um caminho fácil, assim como a formação de um hábito positivo, mas a constância e a disciplina te ajudarão em ambos os processos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
e que você aplique o que eu te mostrei aqui na sua vida para formar hábitos positivos e excluir os negativos. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial para você e não se esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito aqui no canal.